Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos começando mais um programa, O Espírito da Letra. Olha a letra aqui, ó. Estamos estudando as obras de André Luiz, retirando os ensinamentos tão profundos que estão contidos nas frases, nas ideias escritas e que neste livro, Obreiros da Vida Eterna, nos está ensinando já há alguns capítulos como é a vida no plano espiritual, mas também a vida no plano material, nos processos da desencarnação. Eu sei que você está acompanhando. Por isso, hoje nós vamos ao capítulo 6. Você procura o seu livro, eu sei que você já tem ele aí por perto, e agora vamos dar continuidade ao capítulo maravilhoso que se chama Dentro da Noite. Nós vimos na semana passada que o André, o irmão Gotuso, estavam se entendendo a respeito das realidades do mundo espiritual, mas que como ia passar o fogo purificador, eles tiveram que antecipar a visita que iam fazer aos abismos. Então, agora vamos ver o capítulo 6, Dentro da Noite. Acompanhe o texto. A diferença de atmosfera entre o dia e a noite na casa transitória de Fabiano era quase imperceptível. Não dava para notar. Não conseguiria estabelecer comparações apreciáveis, mesmo porque, durante todo o tempo de nossa permanência no Instituto, estiveram acesas as luzes artificiais. Nevoeiro denso abafava a paisagem sob o céu de chumbo, um céu cinza, e, pelo que fui informado, grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro, funcionavam incessantemente na casa, renovando o ambiente geral. Víamos o sol, mas ele estava muito diferente, como se ele estivesse em pleno crepúsculo, em pleno pôr do sol. Ele se assemelhava a um disco de ouro velho, sem qualquer irradiação. Não era aquela coisa ofuscante, não era alguma coisa que era difícil de ver, como acontece com o Sol na Terra. Ele estava perdido num oceano de fumaça indefinível. Comparando a situação com os quadros da primavera da crosta planetária, os pôr de tarde da esfera carnal parecem verdadeiras decorações do paraíso, se comparados àquilo que eles estavam vendo. Permanecíamos em região onde a matéria obedecia a outras leis, interpenetrada de princípios mentais extremamente viciados. Reuniam-se aí longos precipícios infernais e vastíssimas zonas de purgatório das almas culpadas e arrependidas. Na verdade, muita vez viajara entre a nossa colônia, nosso lar, colônia feliz, e o plano crostal do planeta, atravessando lugares parecidos, mas nunca me demorara tanto em um local desagradável e escuro como esse. A ausência de vegetação, aliada à neblina pesada e sufocante, infundia profunda sensação de deserto e tristeza. Os amigos, porém, tendo a irmã Zenóbia à frente, faziam tudo quanto possível para converter o pouso socorrista num oásis confortador. Eles estão descrevendo somente o lugar onde eles estavam e aquilo que estava em volta. Então todo mundo ali trabalhava para que aquele ambiente ficasse mais agradável. Aí André continua dizendo: alguém chegou à gentileza de lembrar a oportunidade do quadro externo para que nos voltássemos para dentro de nós, com o proveito necessário. O assistente Jerônimo concordou. Sim, num abrigo de pronto-socorro espiritual, é conveniente que não haja facilidade para distrações prejudiciais aos nossos deveres. Estampou um riso franco nos lábios e disse: por isso mesmo, quando estamos na terra, na crosta, na superfície, nunca tivemos descrições de infernos floridos ou de purgatórios sob árvores acolhedoras. Nesse ponto, os escritores teológicos foram exatos e coerentes. Aos culpados e renitentes confessos, não convém a fuga mental. Tem que ficar vendo as coisas feias mesmo.
Em favor deles próprios, é mais razoável sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto, a fim de permanecerem a sós com as criações mentais inferiores, às quais se ligaram de maneira intensa. A conversa, rica de particularidades interessantes, compensava em muito a aspereza exterior, valorizando o tempo, acerca do qual não se conseguia fazer nenhum cálculo. Não dava para saber quanto tempo estava passando, a não ser pela observação dos relógios, os cronômetros, que ali eram aparelhos precisos e indispensáveis. Porque eles não podiam ficar, agora o sol está no alto, a claridade está caindo, devem ser umas 3 da tarde. Não tinha essa referência. Porque tudo coberto dessa névoa. Ao soar das 19 horas, orientados pela administradora da casa, nos preparamos para a pequena jornada ao abismo. Convocou Zenóbia, a dirigente, 20 cooperadores para as tarefas de colaboração eventual e imediata. 3 mulheres e 17 homens que à primeira vista não pareciam pessoas de cultura e sensibilidade muito apuradas, mas que mostravam no olhar sereno e firme boa vontade, dedicação leal e caráter resoluto no espírito de serviço. Mais tarde, vinha saber que o Instituto asila constantemente variados grupos de entidades repletas de característicos humanos primitivistas, mas portadoras de virtudes e valores apreciáveis, que colaboram na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo, preparando-se para reencarnações e experiências de mais elevada expressão. Dirigindo-se ao seu subalterno que recebera atribuições de subchefia, irmã Zenóbia perguntou: Ananias, temos o material de serviço devidamente arregimentado? Você reuniu tudo? Não devemos esquecer propriamente e principalmente as faixas de socorro, as redes de defesa e os lança-choques. E Ananias respondeu: tudo pronto, irmã Zenóbia. Voltou-se em seguida para o nosso orientador e disse bem-humorada: irmão Jerônimo, convirá desse modo que comecemos a marcha. E detendo-se ao nosso lado, acrescentou: antecipadamente, peço desculpas a todos se lhes tomar tempo para atendermos a esse desventurado irmão a que me referi, satisfazendo a interesse que me é particular. A clarividência de Luciana e a oração de todos os amigos, porém, constituirão fatores decisivos em benefício da renovação dele, a fim de que ele aceite as providências redentoras do futuro. É serviço que prestarão a mim própria, pelo qual serei devedora reconhecida. Ligeiro véu de melancolia inexplicável cobriu repentinamente o seu olhar. Mas, retomando o ânimo, ela disse: o padre Hipólito vai endereçar apelos cristãos aos infelizes que choram nesta zona abismal. O fogo purificador passará amanhã e poderemos dar a eles um aviso edificante. O ex-sacerdote, o padre Hipólito, comentou confortado: a cooperação será para nós um prazer. Dirigindo-se então a grande número de companheiros e subordinados de serviço, a irmã Zenóbia consolidou a atenção de todos para o desempenho do mapa de trabalho que havia planejado para essa noite tão significativa. A casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos semelhantes no dia seguinte pela manhã. Alguns servidores seguiriam para a crosta, prestando apoio à expedição Fabrino, em alguns casos difíceis de reencarnação obrigatória, reencarnação compulsória. Certos departamentos iriam abrir-se à visitação dos encarnados que estavam parcialmente libertos da Terra em momentos do sono físico, para receberem benefícios magnéticos, de conformidade com as solicitações autorizadas. Determinadas dependências da casa transitória seriam preparadas devidamente para a recepção eventual de missionários do bem procedentes das esferas elevadas. Iriam organizar leitos para alguns desencarnados prestes a serem trazidos, segundo notificação anteriormente recebida.
2 enfermeiras, orientadoras de colônias espirituais para a regeneração, trariam 20 crianças, recém-liberadas dos laços carnais, no sentido de se avistarem com as mães que veriam da terra, amparadas por amigos para o reencontro confortador em caráter temporário. Variadas delegações de trabalho espiritual, junto a instituições piedosas, encontrariam ali, no abrigo, para combinar providências. 2 novas missões de socorro alcançariam o asilo dentro de breves horas e ficariam até pela manhã, conforme aviso prévio. Todos os trabalhos preparatórios da mudança assinalada para o dia seguinte deveriam ser efetivados com presteza. Medidas outras, de menos importância, foram recomendadas e, por fim, a diretora notificou que o recinto de orações deveria aguardá-la em posição de iniciar a prece de reconhecimento da noite, sem nenhuma demora. Eu não conseguia disfarçar a surpresa, examinando semelhante quadro de obrigações, porque, segundo o cálculo efetuado momentos antes, a irmã Zenobia estaria ausente por apenas 4 horas. Terminando providências, acenou para nós, convidando-nos a acompanhá-la. E ao transpormos o limiar, a porta de saída disse: convém manter apagado no trajeto todo o material luminoso. E olhando para nós, resoluta informou: quanto a nós, sigamos silenciosos a pé. Não será razoável utilizar a volitação em distância tão curta. Mais justo, assemelharmos-nos aos pobres que estão nesses sítios, perante os quais, enquanto perdure a caminhada, devemos guardar a maior quietude. Qualquer desatenção poderá prejudicar o nosso objetivo. Quantas tarefas, quantas coisas, quantos detalhes para ir ficar fora somente 4 horas. Nossa, que coisa interessante. Eu quero que você preste atenção no próximo bloco, porque daqui a pouquinho nós vamos ver o que acontece fora da casa transitória. E é isso que o nosso próximo bloco vai nos apresentar. Não demoramos. Estamos de volta, estudando o capítulo 6 do livro Obreiros da Vida Eterna. Nós já vimos que a paisagem exterior era muito feia. Você vai ouvir eles falarem sobre coisas infernais, coisas que são ambientes cuja vibração pode lembrar o inferno, mas não tem nada com o inferno, nada com o purgatório. Apenas são comparações, porque o sofrimento é muito intenso. Mas o inferno e o purgatório são construções teológicas de lugares que são como estágios definitivos para a alma. Não é o caso aqui. Agora eles saíram, vão caminhar até o lugar onde está aquele irmão que estão tentando resgatar antes que eles tenham que mudar de lugar com a casa. Vamos então ao texto. Acompanhe conosco. Decorridos alguns instantes, atravessávamos as barreiras magnéticas de defesa e colocávamos-nos a caminho. Noutras circunstâncias e em outro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Vagavam no espaço estranhos sons. Ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens e, no meio deles, dolorosos gemidos humanos, emitidos talvez a imensa distância. Aves de monstruosa configuração, mais negras do que a noite, de longe em longe se afastavam de nosso caminho, assustadas. E embora a sombra espessa, observava alguma coisa da infinita desolação do ambiente. Após alguns minutos de marcha, surgiu-nos a lua, como uma bola sangrenta, através do nevoeiro, espalhando pobres e escassos, raros raios de luz.
Poderíamos identificar agora certas particularidades do terreno áspero. A irmã Zenóbia colocara diante de nós adestrado auxiliar especialista na travessia daqueles caminhos estreitos e, conforme a recomendação inicial, guardávamos rigoroso silêncio. Em uma fila móvel, uma fila que andava, ganhando a estrada hostil, atingimos zona pantanosa, em que aparecia uma pequenina e rasteira vegetação. Ervas mirradas e arbustos tristes surgiam indistintamente do solo. Fundamente espantado, porém, ao ladear imenso charco, ouvi soluços próximos. Tinha nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias. Tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar. Oh, diz André, que forças nos defrontavam ali. A treva difusa não deixava perceber detalhes. Todavia, eu havia me convencido que ali existiam vítimas, vizinhas de nós, esperando-nos amparo providencial. Estaríamos diante do abismo a que se referia a administradora da casa transitória? Optei pela negativa, porque a expedição não parou nesse angustioso lugar. Jerônimo seguia rente aos meus passos e não contive a indagação que me escapou rápida. Eu perguntei para ele: jazem aqui almas humanas? Estão aqui? Não esquece, eu estou falando baixinho, porque o André Luiz ouviu da instrutora, lá, mentora, que não podia falar nada. Mas ele não aguentou. Ele perguntou: jazem aqui almas humanas? O irmão Jerônimo, em atitude discreta, somente respondeu num gesto mudo, em que me pedia para calar. No entanto, minha gente, bastaram-me as 4 palavras curtas para que os lamentos indiscriminados se transformassem de repente em rogativas tocantes e barulhentas. Ajudem-nos! Quem passa, por amor de Deus! Salvai-nos por caridade! Socorro, viandantes! Socorro! Socorro! Verificou-se então o imprevisto. Certamente, as entidades em súplica estavam unidas no mesmo lugar, mas figuras animalescas e rastejantes, lembrando sáureos, lembrando esses dragões de descomunais proporções, avançaram para a nossa caravana, saindo da zona mais funda do charco. Eram em grande número e davam para estarrecer o ânimo mais corajoso. Experimentei o instinto de usar a volitação e fugir depressa. Entretanto, a serenidade dos companheiros contagiava e fiquei ali firme. Quase imperceptível estalido partiu da mão de irmã Zenóbia e 10 auxiliares, aproximadamente, utilizaram minúsculos aparelhos emitindo raios elétricos de choque através de insignificantes explosões. Apesar de fraca a detonação, a descarga de energia revelava vigoroso poder, tanto que os atacantes monstruosos recuavam precipitados, recolhendo-se ao pântano em queda espetacular sobre a lama grossa. Multiplicavam-se as lamentações dos prisioneiros invisíveis da substância viscosa. Libertai-nos, libertai-nos, socorro, socorro! Cortavam-me a sensibilidade, aquelas imprecações, aquelas súplicas pungentes e dolorosas. Mas ninguém parou. A expedição seguia, diligente e muda. Compreendi que estavam em jogo maiores interesses de trabalho e não insisti. Minha posição era a do subalterno chamado a cooperar. Mais alguns minutos e havíamos varado e havíamos vencido a região dos charcos. Penetrando o terreno um pouco diferente, aliviou-se-me, de algum modo, o coração condoído.
Entretanto, agora, vultos negros de entidades humanas se esgueiravam junto de nós. Aproximavam-se com a visível disposição de atacar, recuando, porém, inesperadamente. Supus, por minha vez, que o movimento de recuo ocorria logo que eles observavam a extensão do nosso grupo de 25 pessoas. Tinham medo do tamanho deste grupo e fugiam apressados. Prosseguindo a marcha, penetramos escarpada região e, atendendo ao sinal de irmã Zenóbia, os 20 auxiliares que nos seguiam postaram-se em determinado ponto com a recomendação de aguardarem a nossa volta. A diretora da casa transitória, então, conduziu-nos os 4 caminho adentro, acentuando que realizaríamos isoladamente a primeira parte do programa de serviço. Em semelhante paragem, a atmosfera rarefazia-se de maneira sensível, ficava ainda mais rarefeita. A lua pareceu menos vermelha, a relva um pouco mais doce, o ar mais tranquilo. E ela disse: estamos em um reduzido oásis de paz, em meio de extenso deserto de sofrimentos. Esclareceu Zenóbia, quebrando o longo silêncio. Agora podemos falar e atender aos objetivos da nossa vinda. Logo após, evidenciando preocupação em sossegar-nos o íntimo, referentemente aos sofredores anônimos que encontramos no caminho, explicou: não somos impermeáveis às rogativas de nossos irmãos que ainda gemem no charco de dor, a que se atiraram por vontade própria. Dilaceram-nos o espírito esses chamados dos infelizes. No entanto, a casa transitória de Fabiano tem-lhes prestado o socorro possível, ajuda esta que, até hoje, vem sendo repelida pelos nossos irmãos infortunados. Em vão, nós os libertamos periodicamente dos monstros que os escravizam e organizamos para eles refúgio salutar. Fogem da nossa influenciação retificadora e voltam espontaneamente ao charco. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir. Vocês imaginam uma coisa dessa? Ah, como podem passar por estas almas que estão gemendo no charco e ninguém faz nada? Não, eles eram tirados dali, levados para a instituição, eram ajudados, eram limpos, eram alimentados, eram colocados em um processo de renovação, mas ninguém queria saber disso. Voltavam para o charco. O mundo está cheio de gente assim, você sabia? Quantas pessoas estão doentes, vão aos médicos, fazem tratamentos, melhoram dos sintomas e quando já estão bons, voltam para o vício, não é? Eu me lembro de uma história que um médico amigo conta que ele cuidou de um paciente com problemas de desequilíbrio do funcionamento cerebral por 20 anos. Tinha ataques epiléticos que tinham uma raiz vibratória. Então, durante 20 anos, ele foi tomando remédio, fazendo passe, melhorando, foi à casa espírita. 20 anos depois, o médico deu a ele a alta. Estava não precisava mais usar remédio. Sabe a primeira coisa que o cara falou para o médico? Doutor, quer dizer então que eu já posso tomar umas cervejinhas? 20 anos de tratamento para não ter mais ataques. Estava pensando em tomar álcool para comemorar. Nós temos que entender que nós temos muitos amigos, mas às vezes nós somos os nossos piores inimigos. Todas estas criaturas que estão lá são seres humanos, escravizados por entidades monstruosas, com as quais eles se sintonizam por gosto. Precisamos ter consciência do que é que nós queremos para nós mesmos, porque isto realmente é uma escolha. Mudar o pensamento, mudar o vocabulário, mudar os hábitos, mudar os vícios para coisas que não sejam, assim, corrosivas da nossa identidade. Isso é fundamental para não estarmos ali, nessas regiões pantanosas, pastosas, escravizados por espíritos que se valem da nossa invigilância para nos manter nesse sofrimento. É agora que nós decidimos isto, não é depois da morte.
No próximo bloco, nós vamos acompanhar a expedição que a irmã Zenóbia está levando a encontrar-se com aquele irmão que ela tanto quer e quer ajudar. Então, nós esperamos você daqui a pouquinho. Estamos de volta com o estudo do capítulo 6 do livro Obreiros da Vida Eterna, do Espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier. É muito rico esse capítulo, pelas revelações que nos dá a respeito dos ambientes trevosos, os ambientes sombrios, que envolvem a Terra, envolvem a crosta da Terra. Essa é a parte chamada de umbral, que tem diversos níveis, diversas densidades. Agora, eles estão indo em busca de um espírito especial. Um espírito que a irmã Zenóbia tem um carinho, tem uma predileção, que vocês vão entender por quê. Vamos então continuar a ler. Você vai acompanhando na tela aquilo que André Luiz está descrevendo. Estabelecida a ressalva que percebi especialmente formulada de modo indireto para mim, Zenóbia continuou a dizer bastante... Por que ele falou? Porque era ele que abriu a boca, né? Não podia ter ficado quieto, André Luiz. Você ficou falando, ficou perguntando na hora que não podia. Mas agora pode. Então, daqui para frente, ela começa a explicar. Compete-me, nesse momento, alguns esclarecimentos. Neste instante, deve esperar-nos, na orla do abismo, o irmão a que eu aludi, devotado amigo para mim em outro tempo, e pelo qual devo trabalhar na atualidade através de todos os recursos legítimos ao meu alcance. Infelizmente, o pobrezinho se mantém em um padrão vibratório dos mais inferiores. Acredito que precisa dessas explicações, vocês precisam para entender por que é tão importante a colaboração desta noite. Muitas vezes, a surpresa dolorosa nos força a solução de continuidade no serviço. Nós ficamos tão surpresos que paramos de fazer o que estávamos fazendo. Daí minha justa preocupação em dar a vocês os informes devidos. Este irmão trata-se do Padre Domênico, entidade a quem eu muito devo. Foi ele, um padre menos feliz, incapaz de manter-se fiel ao Senhor até o fim dos seus dias. Iniciou-se nas lutas humanas tocado de sublimes esperanças na primeira mocidade. Entretanto, porque os desígnios do Pai eram diversos dos caprichos que ele tinha no coração, de homem apaixonado e voluntarioso, em breve ele caía nos abismos que elevalem os amargosos padecimentos depois do túmulo. Aproveitou-se das casas consagradas à fé viva para concretizar propósitos menos dignos, conspurcando, maculando a paz de corações sensíveis e amorosos. Recebeu todas as advertências e avisos salutares tendentes a modificar a sua conduta criminosa e desvairada. Todavia, internou-se profundamente no lamaçal escuro dos erros voluntários, desprezando toda espécie de assistência salvadora. Colaborei durante anos consecutivos nos serviços de orientação que lhe eram ministrados, mas, pela expressão intensa de fragilidade humana que ainda conserva em minha alma, abandonei-o também à própria sorte, absorvida por sentimentos de horror. Minha decisão estabeleceu comprida pausa de tempo em nossas relações diretas. Mais de 40 anos rolaram entre nós. De tempos a esta parte, porém, seus sofrimentos se acentuaram de maneira terrível, obrigando-me a mover minhas humildes possibilidades em seu favor. Desencarnado desde muito tempo, veio da terra em angustiosas circunstâncias.
ocasionou desastres morais de reparação muito difícil. E ainda permanece insensível aos nossos chamamentos de amor e de paz, conservando-se em posição psíquica negativa. Precipitou-se em temível aridez do coração, envolvendo-se em forças que o aniquilam e entorpecem cada vez mais. Para que males maiores não lhe ocorram, eu fui, segundo eu mesmo pedi, autorizada a incluí-lo entre os tutelados externos da nossa instituição. Desse modo, eu consegui que alguns dos nossos cooperadores lhe atenuassem o movimento fácil, impedissem que ele andasse com muita facilidade, sem que ele percebesse dessas nossas operações magnético-fluídicas. Tem sofrido muito, no entanto, apesar da prostração. Ainda não modificou a mente, mantendo-se em pesadas trevas interiores e fugindo sistematicamente a qualquer esforço de autoexame. Esforço este que lhe facilitaria, sem dúvida, algum repouso do espírito. Além desse alívio que lhe é sumamente indispensável, o padre Domênico necessita regressar à experiência construtiva. Precisa renascer, recapitulando o passado em seu serviço expiatório. Tem que sofrer. Entretanto, a situação mental em que ele está cria-lhe muitos obstáculos muito grandes, dificultando-nos a ação intercessória. É urgente, porém, que ele regresse à reencarnação. Amigos nossos, devotados e solícitos, amparam o meu pedido em benefício dele, e Domênico voltará a unir-se como filho sofredor de uma das suas vítimas de outro tempo, vítima e verdugo, porque num gesto de vingança cruel, o ofendido eliminou o ofensor com a morte. Para reintegrar-se nas correntes carnais, preciosas e purificadoras, deve o infortunado adquirir, pelo menos, a virtude da resignação, de modo a não aniquilar o organismo daquela que, desempenhando sublime tarefa de mãe, vai lhe conferir carinhosamente a nova personalidade. Para a obtenção desse resultado, é indispensável que ele melhore por dentro. Se conseguirmos que um raio de luz lhe penetre o íntimo, se possibilitarmos a eclosão de algumas lágrimas que lhe desabafem o coração, ampliando-lhe o entendimento, experimentará novas percepções visuais e provavelmente conseguirá enxergar aquela que lhe foi desvelada genitora, a mãe querida, na última romagem dos círculos carnais. Se ele conseguir fazer isso, creio que será conduzido facilmente à indispensável conformação e às medidas iniciais da reencarnação terrestre. Estabeleceu-se natural intervalo nas considerações de Zenóbio. Nenhum de nós ousou formular qualquer interrogativa. Ela, porém, prosseguiu humilde. Desde alguns dias, ele nos ouve, a voz, tal como o cego que não consegue ver. Não posso me identificar perante ele, a fim de não lhe prejudicar o trabalho de redenção, mas espero que nesta noite nós possamos fazer muito em seu favor com os valores da prece, aguardando ainda que os informes detalhados e instrutivos a serem prestados pela clarividência de Luciana lhe possam elevar o tônus vibratório. E ocorrendo isso, como espero em nosso Senhor, chamarei mentalmente a nossa irmã Ernestina, que lhe foi a mãe dedicada e compassiva, com o fim de recolhê-lo e conduzi-lo à crosta para as providências cabíveis. Estou convencida de que, podendo ver a mãe, Domênico se transformará em breves dias, preparando-se para a reencarnação próxima com o valor desejado. Indicando determinado ponto da paisagem, informou: em vista do serviço a realizar, recomendei que 2 auxiliares o trouxessem a um local adequado,
onde possamos orar livremente e ajudá-lo com as nossas palavras, sem interferências estranhas. Em seguida, comovidamente, ela rogou: e agora que iniciaremos o trabalho com tanta significação para minha alma, insisto, para que me perdoem o caráter pessoal da tarefa. É que a oportunidade de nos reunirmos, 5 irmãos tão bem sintonizados, não é bastante comum. E em vista da providência assinalada para amanhã, o fogo purificador, sinto que não devo adiar este encontro, porquanto a desintegração de resíduos inferiores pelo fogo etérico se faz acompanhar de muita renovação nestes sítios. Poderíamos, desse modo, Ernestina, Domênico e eu, perder sagrada oportunidade, cuja repetição seria difícil de conseguirmos. Calou-se de súbito a orientadora, conservando-se na atitude de quem medita em silêncio, de coração voltada para o Todo-Poderoso. Decorridos alguns momentos, prosseguiu, dizendo: estejamos certos de que serão meus credores para sempre. Tendo-se em conta a elevada posição da diretora da Casa Planetária, comovia-nos semelhante demonstração de humildade. Constrangidos quase diante de seu exemplo cristão, nós a seguimos à pequena elevação do solo, que estava vagamente iluminada, onde 2 companheiros velavam diante de alguém estendido de bruços. A mentora benevolente dispensou os 2 auxiliares, recomendando a eles que integrassem a comissão de serviço que estava esperando distante. Em seguida, Zenóbia aproximou-se maternalmente e, deixando-nos surpresos, sentou-se na erva rasteira, colocando a cabeça do infeliz no colo carinhoso. Lá estava um homem, trajando a batina esfarrapada e negra, que exibia a horripilante expressão do rosto. Não obstante, à sombra em que estava, viam-se os seus traços fisionômicos, que inspiravam compaixão. Cabelos em desalinho, olhos fundos na caverna das órbitas, boca e nariz cheios de tumores em horrível máscara de ódio e indiferença. Dava a ele a impressão de um louco comum, que só a doença conseguiria imobilizar para a prestação de contas com a justiça. Que tristeza, não? Como um espírito chega a este nível? E como a bondade divina é generosa, que permite que seus amigos preparem o seu futuro para que ele se recupere dos erros cometidos. Ninguém está sozinho. A dor será sucedida da cura, mas cada um tem que fazer a sua parte. E é preciso ajudar a criatura incipiente em forças, a que ela tenha vontade de seguir adiante. Não há violência no universo, para o benefício de todos nós. No próximo bloco vamos ver como termina isso. Espero você. Olá, estamos de volta com o capítulo 6 do livro Obreiros da Vida Eterna. Chegaram onde estava aquele ser que fora padre na terra e deslustrara o trabalho sacerdotal, a tal ponto que estava desfigurado. Estava ali, naquele pequeno montinho de terra, deitado de bruços, sem poder ver, naquele estado surrado, rasgado. O texto continua a nos revelar os seus detalhes. Quando irmã Zenóbia se ajoelha e coloca sua cabeça no colo, diz André Luiz, ele não demonstrou nenhuma emoção ao contato daquele colo amoroso e nem se apercebeu da nossa presença amiga. De olhar parado no espaço, num misto de desespero e zombaria, ele parecia uma estátua de insensibilidade
vestida de farrapos hediondos. E a irmã Zenóbia, com ternura, disse: Domênico, Domênico. Deveria um interpelado experimentar extrema dificuldade na audição, porque só depois de pronunciado o seu nome diversas vezes foi que, como alguém que registrasse sons de muito longe, exclamou irritado: Quem me chama? Quem me chama? Ó poderes orgulhosos que desconheço, deixai-me no inferno. Não atenderei a ninguém. Não desejo o céu reservado aos prediletos. Pertenço aos demônios do abismo. Não me perturbem. Odeio. Odiarei para sempre. E de modo delicado e afetuoso, a diretora respondeu: Quem te chama? Somos nós que te desejamos o bem. O infeliz, entretanto, pelo que observei, não se apercebeu da frase confortadora, porque continuou praguejando insensível. Malvados! Gozam no paraíso enquanto sofremos dores atrozes. Hão de pagar-nos. Deram-me direitos do mundo, prometeram-me a paz celestial, conferiram-me privilégios sacerdotais e precipitaram-me nas trevas. Desalmados! Satã é mais benevolente. Nossa venerável irmã, entretanto, longe de se irritar, falou com paciência. Pediremos a Jesus te restitua, ainda que por alguns momentos, o dom de ouvir. Solicitando-nos acompanhar a sua rogativa, fez uma prece. Senhor, permita que possamos amparar este infeliz tutelado. Tens o pão que extingue a fome da justiça, a água eterna que sacia a sede da paz, o remédio que cura, o bálsamo que alivia, o verbo que esclarece, o amor que santifica, o recurso que salva, a luz que revela o bem, a providência que retifica, o manto acolhedor que envolve a esperança em tua misericórdia. Mestre, tu que fazes descer a bendita luz do teu reino aos que ainda choram no vale das sombras, concede que o teu discípulo transviado possa ouvir aqueles que o amam. Pastor divino, compadece-te da ovelha desgarrada do aprisco do teu coração. Permite que aos seus ouvidos tenham acesso os ecos suaves de teu infinito amor. Concede-nos semelhante alegria, não por méritos que não possuímos, mas por acréscimo de tua inesgotável bondade. Diz André, mais uma vez, reconheci que a prece é talvez o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. Em seguida a essa súplica, sensibilizado, observei que de todos nós se irradiavam forças brilhantes que chegavam ao tórax de Zenóbia, como a reforçar-lhe as energias, e de suas mãos carinhosas e beneméritas, então iluminadas de claridade doce e branda, emanavam raios diamantinos. A amorável amiga colocou-as sobre a fronte do desventurado, oferecendo-nos a certeza de que maravilhosas energias se haviam improvisado em benefício dele. Chamou-o novamente, de maneira grave e carinhosa. Agora, revelando capacidade auditiva diferente, o interpelado fez imenso esforço por se levantar, tateou em torno de si e bradou: Quem está aqui? Somos nós, respondeu Zenóbia, desvelada. Nós que trabalhamos em teu favor, a fim de que obtenhas paz e luz. Quimeras, invenções, ilusões, gritou o infortunado, acusando alguma transformação íntima. Fui traído em meu ministério sacerdotal. Negaram-me os direitos prometidos. Fui espezinhado e ferido. Que desejais de mim? Lastimar-me? Não necessito da compaixão alheia. Aconselhar-me? Impossível. Estou cego e atormentado no inferno.
por deliberado menosprezo das forças divinas que me desampararam totalmente. E a pedido da orientadora, o padre Hipólito falou ao padre Domênico, dando-nos a ideia de que não desejava ela mesma, a irmã Zenóbia, empregar a sua voz na conversação que se iniciava. Hipólito então começa: não te rebeles contra a determinação da justiça divina. Justiça! Replicou ele, vibrando de emotividade. E não tenho fome do direito? Não possuía eu prerrogativas no apostolado? Não fui sacerdote fiel à crença? Há muitos anos padeço nas trevas e ninguém se lembrou de fazer-me justiça. Acalma-te, disse o nosso companheiro com a voz firme. A consciência é juiz de cada um de nós. Possivelmente você envergou a batina fiel à crença, mas desleal ao dever. Temos conosco alguém com bastante poder de penetração nos buracos mais escuros da tua vida mental. Espera, vamos orar em silêncio para que a bênção do Senhor se faça sentir em teu coração e em seguida passaremos a auxiliar-te para que releias com a serenidade necessária o livro das tuas próprias ações, compreendendo a longa permanência nos despenhadeiros fatais. O infeliz emudeceu por momentos e, tomados do forte desejo de auxílio, endereçamos fervorosa súplica à esfera superior, rogando lenitivo para o sofredor e bastante luz para nossa irmã Luciana, a fim de que ela pudesse ver aquela consciência culpada com a eficiência necessária. E aqui termina esse capítulo, deixando para o capítulo seguinte o descortinar, o desvelar das coisas erradas para a consciência que está assinalada pelos erros do padre Domênico. Não adianta fugir, não adianta pôr culpa nos outros. Tudo aquilo que fazemos está escrito em nós. Intenções mais ocultas, sentimentos mais pérfidos, desejos mais baixos. Mesmo que as pessoas nos homenageiem com respeito, com toda a consideração, a lei do universo não pode ser ludibriada. E aqui temos uma lição extremamente construtiva. 2 irmãos sacerdotes, um que está perdido achando-se vítima, porque esperava ter prerrogativas pelo seu estado, e outro que agora está ajudando-o, porque como ex-sacerdote trilhou este mesmo caminho, só que por uma outra estrada. Venceu-se e agora está ajudando seu irmão de batina. E aqueles que estão ao lado, companheiros de jornada, estão buscando também oferecer o melhor a um espírito rebelde, a um espírito agressivo, a um espírito intolerante. Agora, para que isso seja possível, é necessário fazê-lo sentir o que ele foi. E isto será feito com a ajuda da mediunidade no espírito. Luciana tem o poder de penetração, tem a capacidade da clarividência. E amparada pela força celeste, porque todos invocam a proteção de Deus, e você viu aí, André Luiz reconhecendo mais uma vez que a prece é o maior poder que foi conferido por Deus à criatura. Todas as vezes que alguma coisa estiver muito complicada, faça prece sincera, não a prece decoreba, não a prece repetidora de palavras. Converse com Deus na autenticidade da sua fraqueza, da sua queda, da sua vergonha. Fale com Ele. E então você vai sentir forças que brotam do mundo invisível para sustentar a sua luta, não para fazer o pior o que já está ruim, mas para ter equilíbrio e não piorar o mal com atitudes ainda piores. Você vai entender isto e ao longo de todo este livro nós poderemos desfrutar de ensinamentos tão ricos que nos dão
de verdade a dimensão do poder da prece nas horas complicadas. Puxa vida, no próximo capítulo então nós vamos compreender toda a extensão dos compromissos e todo o amor celeste que recolhe do lixo da consciência caída para dar a ele a nova chance de renascer, filho do algoz, filho daquele que foi seu adversário pelo ventre de uma mulher abnegada que vai lhe servir de mãe. Pense nisso. E veja o que seria o aborto numa situação desta. O aborto voluntário, o aborto provocado. É um outro crime. Mas isso é um assunto para mais para frente. Obrigado pela sua audiência. Vai lendo já o capítulo 7º, porque ele é muito precioso, é maravilhoso. E eu espero você no próximo Espírito da Letra. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu desejo de aprender. E até o próximo programa, com o capítulo 7º do livro Obreiros da Vida Eterna. Muita paz.